Graça e paz, igreja. Muito feliz de poder estar ministrando aqui nessa noite, mais uma vez aqui nessa casa. E hoje é o último dia que nós iremos falar a respeito de mordomia cristã, o papel da mordomia cristã, como devemos entregar nossas vidas, nossos dons, nossas posses para Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, o título é Deus não divide a sua glória com ninguém. E o texto que nós leremos é Daniel 4, do 28 ao 27, que diz assim: Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso esta não é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então nós iremos falar hoje que Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando nós olhamos toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão maravilhosa é a sua criação. Esses tempos a gente estava falando no PG de jovens a respeito da graça comum, da graça geral, de como toda a humanidade deveria entender que existe um Deus por meio da criação. Porque você olha a criação ao seu redor, você olha o universo infinito, que os seus olhos não conseguem enxergar, mas estão ao nosso redor. Você olha um universo infinito que Deus criou, que até hoje os cientistas vão descobrindo cada vez mais esse nosso universo. E nós olhamos e falando, tem um Deus que fez todas essas coisas, tem um Criador. O Salmo 19:1 vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando o apóstolo Paulo está falando a respeito do mistério da salvação, tem uma hora que ele exulta, lá em Romanos 11:33 ao 36, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E porque muitas vezes de nós, humanos, nós deixamos de reconhecer este Deus soberano. Quantas vezes nas nossas vidas nós chegamos diante desse Deus e falamos que algo nos pertence, que algo é nosso? Quantas vezes nós chegamos para o Deus Criador de todas as coisas e falamos, isso é meu, e não pertence ao Senhor? Quantas vezes, igreja, o nosso coração é enganoso? Um coração que muitas vezes se enche do eu, do orgulho, da arrogância. Um coração que fala, minha vida, meus dons,
minhas posses, meu dinheiro. O nosso coração almeja sempre tomar a glória que é devida para Deus. E um exemplo muito claro disso é o rei Nabucodonosor da Babilônia. Essa história de Nabucodonosor está descrita lá no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito pelo profeta Daniel, que foi levado ao cativeiro babilônio lá em 605 a.C. O próprio Nabucodonosor conquistou Jerusalém, primeira conquista, levou a aristocracia judaica, e nesses jovens estava Daniel, um jovem que não se corrompeu na Babilônia, um jovem extremamente inteligente, extremamente sábio, que virou um grande oficial ali no Império Babilônio, no Império Medo-Persa. Mas um jovem que, acima de tudo, o seu dom era profecia, era interpretação de sonhos, e a gente vê isso no livro de Daniel. E uma das principais mensagens que é trazida no livro de Daniel é um Deus soberano sobre todo o universo, sobre todo império, todo reino, todo rei, todo ser humano, toda criatura. É isso que você vai ver no livro de Daniel. E é isso que Nabucodonosor aprendeu na pele dele com esse Deus. Que esse texto que nós lemos vai dar uma conclusão ali do que Nabucodonosor viveu, mas no capítulo 4 inteiro, você tem uma narrativa que o próprio Nabucodonosor está testemunhando algo que aconteceu com ele. Então ele começa falando que ele glorifica a Deus e que um dia, antigamente, ele teve um sonho. E o sonho de Nabucodonosor foi com uma árvore muito grande. Ele descreve lá em Daniel 4,12 que essa árvore tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam dessa árvore. Nabucodonosor sonhou com uma árvore, que a copa dessa árvore chegava até os céus, que essa árvore era vista no mundo inteiro. Na cultura oriental antiga, tinha uma árvore chamada árvore cósmica, que é usada em muitas culturas antigas. Então esse sonho não foi estranho para Nabucodonosor. Essa árvore significa a ordenação, o governo do céu, da parte imaterial com a parte espiritual. Então, até na cultura, é bem conhecido na cultura nórdica, a gente tem essa representação dessa árvore. E Nabucodonosor sonha com isso. E é um sonho lindo, é uma árvore maravilhosa. Mas o sonho vai continuar e vai falar que um mensageiro dos céus recebe uma ordem de cortar essa árvore, de destruir essa árvore, de deixar só um toco, só as suas raízes presas por cadeias de bronze. Quando Nabucodonosor tem esse sonho, ele chama os seus astrólogos, os seus sábios, mas ninguém consegue interpretar esse sonho, até que ele chama Daniel. E Daniel mostra para Nabucodonosor: Nabucodonosor, essa árvore é você, Nabucodonosor. Você é uma árvore que todos os reinos estão debaixo das suas asas. Você protege a todos, você tem um governo que se expandiu muito. Mas a sua arrogância chegou até os céus. A copa da árvore que está tocando os céus é a arrogância de Nabucodonosor. E Nabucodonosor é muito parecido com os seus ancestrais lá de Babel, em Gênesis 11, que tentaram construir uma torre que chegava até os céus. E ele conseguiu chegar até os céus por causa da sua arrogância. E assim como ele era arrogante, assim como ele era um dos maiores homens daquela época, para Deus ele não passava de um ser humano. Então a ordem vem que essa árvore vai ser cortada, que a mente de Nabucodonosor vai ser transformada na mente de um homem, para a mente de um animal. E Daniel fala: Nabucodonosor, que esse sonho seja para os seus inimigos. Se arrependa, rei Nabucodonosor. Volte dos seus maus caminhos. Glorifique a Deus. Mas Nabucodonosor não ouviu Daniel. E o resultado vai ser o texto que nós lemos. A ideia que se apresenta nesse texto é um conflito entre o eu, o orgulho e a arrogância humana contra um Deus que não divide a sua glória com ninguém. É um texto que mostra um rei que se sobressaiu, um rei que o seu ego aumentou, um rei que demonstra orgulho e arrogância, um rei que é punido até que ele reconheça o verdadeiro Senhor dos senhores. E essa mensagem ela é importante para nós hoje, igreja. Porque nós somos Nabucodonosor.
Talvez você não tenha conquistado metade do que ele conquistou, mas muitas vezes nós também temos um rei na barriga. Essa expressão que é muitas vezes comum, que a gente usa quando vai falar de alguma pessoa que é arrogante, a gente fala, essa pessoa tem um rei na barriga. E essa expressão surgiu lá na época medieval, quando tinha um rei, que a sua esposa, a rainha, ficava grávida do herdeiro, tratavam ela com todo cuidado, todo carinho, ela não fazia nada. Então o nariz daquela pessoa automaticamente vai empinar. E aí virou uma forma comum da gente falar, essa pessoa é arrogante, ela tem um rei na barriga. Muitas vezes nós somos assim. E o problema, igreja, é que nós, como cristãos, não podemos viver em orgulho e arrogância, não podemos enaltecer o nosso eu. Como cristãos, o problema é deixarmos de sermos humildes. Deixarmos de entregar a nossa vida, as nossas posses para Deus. O problema é nós, muitas vezes, não estamos exercendo o papel de uma mordomia cristã. E nesses momentos, igreja, nós devemos nos perguntar: quão perigosos são esses sentimentos para um cristão? Quão perigoso é orgulho e arrogância? Como eu posso ser mais humilde? Como eu posso entregar tudo para Deus? Como eu posso exercer um papel de mordomia cristã na minha vida? É isso que eu quero falar hoje, igreja. Com esse texto como base, a gente vai extrair algumas lições desse texto. Eu pus 3 pontos que a gente vai trabalhar, mas o meu objetivo principal é que nessa queda de braço que muitas vezes nós temos com o próprio Deus, entre o nosso eu e Deus, é que você entenda que você nunca vai ganhar essa queda de braço. Que você nunca vai ter a glória que é devida para Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar: nada é nosso. Daniel, no texto que nós lemos, eu vou repetir, Daniel 4, do 28 ao 30, diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Eu até enfatizei, tantas que Nabucodonosor falou, meu e meu. E quantas vezes nós conquistamos tantas coisas. Eu não estou falando aqui que é errado conquistar. É muito bom você poder conquistar, é muito bom você se formar na escola, se formar na faculdade, as pessoas te aplaudirem. Muito bom você ganhar um emprego novo, você ser promovido. Muito bom na igreja as pessoas te reconhecerem e falar assim, você é uma bênção, parabéns, você cantou muito, você ministrou, você deu uma aula. Isso é muito bom. Mas nós devemos tomar cuidado, porque o nosso eu começa a se inflar, começa a se encher. E tem uma expressão que fala assim, você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Você quer conhecer alguém de verdade? Quando ela está na melhor, para você ver qual é o caráter dessa pessoa. E quando nós falamos de mordomia cristã, nós devemos entender uma lição que vamos aprender com os erros de Nabucodonosor. Nada, nenhuma conquista, nada que nós temos, nada é nosso. Nabucodonosor tinha passado 12 meses da visão que ele teve, do sonho que ele teve, do alerta que Daniel tinha dado para ele. E Nabucodonosor estava vivendo o ápice da vida dele. Ele era rei de um grande império, o Império da Babilônia. O Império da Babilônia venceu o Egito, venceu a Síria, conquistou Judá, conquistou vários povos, um império muito grande. Ele era um dos reis mais famosos da história, o nome dele já estava escrito na história. Ele era um rei que todos temiam, todos respeitavam. Ele era talvez o maior ser humano daquela época. E quando ele está andando na Babilônia, possivelmente ele está vendo o muro da Babilônia, o muro que ele ajudou a reconstruir, um muro que a extensão desse muro cabiam 7 carros daquela época, emparelhados com cavalos, um do lado do outro. Era um muro enorme, simbolizava proteção, segurança. Nabucodonosor olha os jardins suspensos da Babilônia. Eu coloquei até essa imagem aqui, que representa mais ou menos como era essa obra que ele fez. Uma obra que ele criou para a esposa dele, a Mítis, que era do reino dos Medos. Então, para ela não sentir saudade da terra dela, Nabucodonosor construiu um jardim lindo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando ele está olhando tudo isso, o eu dele se infla, a ponto de ele falar, no pronome possessivo sempre, minha glória, minha honra, minha majestade. Esse era Nabucodonosor, querendo dividir a glória com Deus.
E nós, igreja? Será que nós não estamos sendo parecidos com Nabucodonosor? Será que nós não olhamos tudo que nós temos e conquistamos e falando é meu e é meu? Minha honra, minha glória, minha majestade, meu carro, minha casa, minhas conquistas. Nós devemos tomar muito cuidado, igreja. Porque a natureza humana, desde o começo, desde o princípio, quer ser igual a Deus. Nós queremos ser deuses. Nós queremos ter tudo que está na nossa frente. Nossa ambição é insaciável. Parece que nós estamos num deserto, tomando água, água e mais água, e nunca estamos satisfeitos. Nós somos assim. Muitas vezes nós queremos pegar essa glória que pertence a Deus, falar, ela é minha. Pode perceber quantas vezes nós não estamos satisfeitos. Você pode conquistar tudo, mas você quer mais e mais e mais. Tome cuidado, igreja. Tome cuidado para que, infelizmente, por causa de tudo que nós temos, por causa das nossas conquistas, tome cuidado para que você nunca coloque isso diante de Deus. Independente do que você conquistou, do seu dom. Se você fala bem, se você tem um ótimo emprego, se veste bem, tem um carro bom, tem uma conta bancária cheia, tem investimentos, é respeitado no mundo lá fora, independente disso. Nunca coloque suas posses diante de Deus. Nunca fale como Nabucodonosor falou, meu no pronome possessivo. Não que você não chegue e fale, eu comprei um carro, cadê seu carro? O meu carro está ali. Não é nesse sentido. É no sentido de você olhar para aquilo, desprezar o seu Deus e achar que aquilo só pertence a você. Quando nós falamos de mordomia cristã, nós devemos entender, nada é nosso. E como cristãos, nós devemos amadurecer nesse sentido. Porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças. Tem criança, eu era assim, criança, quando tem alguma coisa não quer dividir. Tem criança, você vai mexer nas coisas dela, não gosta, é meu. E muitas vezes nós somos assim com as nossas coisas, é meu. Mas e Deus? Então entenda hoje, o primeiro ponto que eu quero trabalhar. Quando falamos de mordomia cristã, nada é nosso, igreja. E quando esses sentimentos vão aflorando no nosso eu, tome cuidado. Porque um abismo chama outro abismo. E o seu eu vai se elevando. E quando você não percebe, você se torna uma pessoa arrogante. Uma pessoa soberba, orgulhosa. E é o segundo ponto que eu quero tratar. Eu pus esse título, que Deus não suporta orgulho e arrogância. Vamos ler esse texto junto, que diz assim: as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhes foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Deus não divide sua glória com ninguém. E eu coloquei esse título, Deus não suporta orgulho e arrogância. Mas se eu colocasse ninguém suporta orgulho e arrogância, eu também estaria falando a verdade. Porque nós não gostamos. O orgulho é aquele sentimento do eu inflado que anda acompanhado com a arrogância. Da pessoa achar que ela é melhor que os outros. Se sentir superior. E ninguém gosta. Ninguém gosta quando às vezes você conversa com uma pessoa, ela sabe mais que você, ela é melhor que você, ela te despreza. Ninguém se sente bem falando com uma pessoa assim. Convivendo com uma pessoa assim. Até no serviço, eu já tive experiência de pessoas que eram cargos maiores que o meu, que eram extremamente arrogantes, que eram muito boas profissionalmente, mas que foram mandadas embora porque ninguém conseguia trabalhar. Essa pessoa é muito arrogante, é muito orgulhosa. Eu também já tive casos de estagiários que você vai conversar com o estagiário e vai ensinar, e ele fala assim, não precisa, eu já sei o que eu estou fazendo. Você fala, não, faz desse jeito. Não, eu vou fazer do outro.
O estagiário está aqui para aprender e quer fazer do jeito dele, está tão arrogante, tão orgulhoso. É um sentimento que nós não gostamos. E se nós, que somos pó da terra, não suportamos orgulho e arrogância, quanto mais o Deus Criador de todas as coisas. Isaías 2,17 diz assim: a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será exaltado naquele dia. E quando nós olhamos Nabucodonosor, nós vemos o grande exemplo de orgulho e arrogância. Porque ele se elevou em si mesmo, ele se encheu de orgulho, e imediatamente Nabucodonosor teve a sua mente transformada de um homem para um animal. E é tão vexatório que Nabucodonosor suportou, até você pode ver a foto que eu coloquei, comendo capim. É tão vexatório que ele passou, que você não encontra nada disso registrado em nenhum dos registros oficiais da Babilônia. E muitos vão criticar a Bíblia para falar assim, isso aí é uma invenção, porque não tem nada oficial registrado. Só tem uns textos que foram achados depois, de um outro rei chamado Nabonino, que é um rei lá para frente de Nabucodonosor. É um rei que conta uma história muito parecida com a de Nabucodonosor, mas a verdade é que essa história sumiu dos registros, porque é vergonhoso você falar que um grande rei passou por um vexame tamanho. Alguém que se achava superior a Deus foi transformado num animal inferior a qualquer ser humano. Muitos estudiosos falam que Nabucodonosor sofreu uma doença chamada licantropia ou zoantropia, que é uma doença que a pessoa pensa que ela é um animal. Hoje em dia tem muita coisa, eu me identifico com uma cobra, mas não é isso. Eu nem sei o nome, os jovens sabem os nomes, eu não sei como que funciona o nome disso aí, mas não é a pessoa, não é que Nabucodonosor falou, eu me identifico com o animal. A mente dele foi trocada, ele sofreu uma séria doença, ao ponto dele se comportar como um animal, comer como animal, não conseguir falar, suas vestes rasgadas, seu pelo crescer, ele virou um bicho. Então percebam, Deus não suporta orgulho e arrogância. E agora eu volto para nós, para a nossa vida, igreja. Será que muitas vezes nós não estamos demonstrando esse tipo de sentimento para o nosso Deus, para o nosso próximo? Orgulho e arrogância. Será que nós não estamos assim? O nosso eu inflado. E eu não estou pregando aqui, é muito bom deixar isso bem claro, eu não estou pregando aqui que Deus vai punir ninguém. Você é orgulhoso, Deus vai te matar, Deus vai fazer isso. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Que se Deus fosse nos retribuir conforme a gente merecia, todo mundo aqui já estaria morto. Todo mundo aqui já estaria condenado ao inferno, que é o que nós merecemos. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, no seu infinito amor, Ele derrama sobre nós infinitas bênçãos nas nossas vidas. Mas Ele nos ama tanto, como um pai ama um filho, que esse Deus também nos disciplina, nos ensina por meio das nossas provações. Porque quando nós falamos de provas, muitas vezes você pensa que a prova é para que a sua fé aumente, é para que você tenha mais confiança em Deus, e é também para isso. Mas muitas vezes na nossa prova, nós aprendemos humildade. Porque é difícil, no meio da prova, você ter orgulho e arrogância, porque muitas vezes você precisa do seu próximo, muitas vezes, todas as vezes a gente precisa do nosso Deus. Então olha a lição que nós devemos ter. Quando o seu nariz empinar, que é algo normal que acontece na vida de cada um de nós. Lembre-se de todas as provas que você já passou. Da prova que você está passando, das provas que você passará. Entenda que Deus quer te ensinar humildade. Tem um texto, o pastor Anderson até citou esse texto, 2 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo está falando contra a igreja de Corinto, que tinham vários líderes que não reconheciam o apostolado de Paulo, que humilhavam Paulo. Você vai ler a segunda carta de Coríntios, você vai ver que eles falavam assim, Paulo, ele é muito poderoso quando escreve. Nas cartas você vê um homem extremamente poderoso, mas presencialmente, ele é fraco. Olha o que eles falavam para o apóstolo Paulo, que hoje nós temos uma admiração tal. E quando o apóstolo Paulo está se defendendo desses falsos apóstolos que tinham na igreja de Corinto, ele vai falar no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele teve uma visão fantástica. Que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe o que aconteceu.
Paulo só sabe que ele foi elevado aos céus, e ele viu coisas, e ouviu coisas, que é melhor ele nem falar. Porque se ele falar, as pessoas não vão compreender o que ele viu. Mas Paulo vai falar assim, para que eu não me elevasse, para que o meu orgulho não se sobressaísse, aí Deus me deu um espinho na minha carne. Para que quando Paulo fosse querer se sobressair e falar assim, eu sou o cara, olha a visão que eu tive. Deus fala assim, ó, a minha graça te basta, Paulo. Calma, você ainda é ser humano. Humildade que Deus ensina para o seu apóstolo. Humildade que nós precisamos aprender na figura de Jesus Cristo. Filipenses 2, do 5 ao 8, vai dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você tem um exemplo de humildade fantástico, que é Jesus Cristo. E você tem grandes exemplos de orgulho e arrogância. Nabucodonosor, alguns intérpretes entendem que o próprio Satanás, no seu orgulho, quis ser igual a Deus. Então, quem nós vamos nos espelhar? Nabucodonosor, Satanás ou em Jesus Cristo? O princípio da mordomia cristã nos mostra que nós devemos ser humildes diante dos homens, que nós devemos ser humildes diante de Deus. Porque Ele não suporta isso, Ele não divide a sua glória com ninguém, igreja. E eu quero continuar, porque nós falamos de alguns exemplos de Nabucodonosor bem negativos, mas eu quero falar do último exemplo dele que é positivo. Que Nabucodonosor nos ensina a reconhecer Deus como o seu verdadeiro Senhor. Daniel 4, do 34 ao 37, vai dizer assim, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Reconhecimento, isso que Nabucodonosor vai nos ensinar. Reconhecimento é algo que faz parte das nossas vidas, principalmente quando você é criança. Quando a gente é criança, aquela idade bem mais novo, você olha o seu pai e sua mãe, você tem reconhecimento. Porque sem eles você não come, não anda, não vai para a escola, não vai ao banheiro, não sabe o que vestir, não sabe o que fazer. Criança é assim. Olha aquela pessoa que cuida dela e reconhece como um senhor, como um provedor. Por isso que Jesus até vai falar a respeito das crianças, quando ele fala naquele texto, que se nós não formos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. No sentido de dependência total de Cristo. Porque o reino do céu não é meritocracia, ela é dependência de Cristo. E nós cristãos deveríamos ter facilidade para reconhecer a Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós deixamos de reconhecer a Ele. Quando a gente vê Nabucodonosor, esse texto é maravilhoso porque ele passou 7 anos vivendo como um animal. 7 anos sofrendo ali uma disciplina de Deus. E Nabucodonosor, ele não conseguia nem verbalizar aquilo que ele sentia, porque ele tinha a mente de um animal. Mas o texto vai falar que ele olha para os céus. Eu lembro do Salmo 123, que diz assim, para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Nabucodonosor não conseguia falar,
mas o Deus que sonda os corações conseguiu sentir um coração de Nabucodonosor mudado, um coração humilde, um coração que reconhecia a Deus agora. E o texto vai dizer que quando ele reconhece a Deus, a vida dele é mudada. Deus restaura a mente de Nabucodonosor. Ele volta a ser o rei da Babilônia com poder ainda maior, mas com uma atitude bem diferente. Nabucodonosor entendeu que o reino dele vai passar, a Babilônia vai passar, outros reinos que vão vir vão passar, mas o reino de Deus dura para sempre. Ele entende que o plano de Deus não pode ser frustrado, que Deus faz o que quer com quem quer, que Ele é soberano. E aí você vai ver que Nabucodonosor, ele adora a Deus. E é muito bonito você ver um rei tão orgulhoso, um rei tão arrogante agora se declarando para Deus, entendendo que existe um Senhor dos senhores. E isso nós precisamos entender nas nossas vidas, igreja. Hoje, muitas vezes nós deixamos de reconhecer a Deus. Muitas vezes deixamos de olhar para o céu todos os dias e reconhecer as boas dádivas que Deus tem dispensado nas nossas vidas. Deixamos de glorificar e louvar o nome dEle. Deixamos de entregar a nossa vida para Ele, os nossos dons, as nossas posses. Muitas vezes nós deixamos de entender que Ele é o autor da vida, que Ele nos deu tudo. Parece que nós somos aquele jovem adolescente que olha para o seu pai e fala assim: eu não preciso mais de você, eu sou independente. E nós muitas vezes viramos para Deus falando assim: eu não preciso mais do Senhor, eu sou independente, eu já conquistei tudo, eu não reconheço mais. Nós não podemos viver uma vida assim, igreja. Reconheça a Deus todos os dias na sua vida. Reconheça a Deus louvando e adorando o nome dEle, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo. Quando você olha tudo ao seu redor, Deus criou todas as coisas perfeitas e nós devemos louvar a Ele. Louve a Ele com a sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente. Entregue os seus dons para Deus, para que Ele use conforme a vontade dEle para o reino dEle, igreja. Entregue as suas posses, seu dízimo, sua oferta, e se Deus quiser, for da vontade dEle, mais ainda para você ajudar a igreja ou para ajudar algum irmão, é tudo dEle. Quando eu falo isso, eu vou falar com extremo cuidado. Como a gente já enfatizou em algumas outras ministrações, quando a gente fala de posse, devemos tomar cuidado. Porque você fala, entrega tudo, parece que é aquela teologia da prosperidade. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade vai falar, dá o seu carro, dá a sua casa aqui no altar, dá todo o seu salário. Mas não é por reconhecimento, é por ambição. É por querer ter mais. Se você dá, Deus vai dar em dobro. Se você dá o seu salário, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. As pessoas não têm mais o reconhecimento. Quando nós falamos entrega tudo, é você reconhecer a Deus com o seu coração aberto, que Ele é o Senhor da sua vida e das suas posses. E que é Ele que deve usar isso em prol do reino dEle. Porque tudo que nós fazemos para a nossa vida, igreja, e nós também devemos viver, comprar coisas, eu não estou criticando isso, não. Você tem que viver uma vida boa. Mas nunca deixe o reino de Deus de lado. Porque aquilo que a gente faz para nós mesmos é passageiro. Como Nabucodonosor entendeu, roupa é passageira, carro é passageiro, tudo é passageiro. Mas aquilo que a gente faz em pró do reino de Deus, isso é eterno. Isso vai ecoar pela eternidade. Então entendo que na mordomia cristã, igreja, nosso papel é reconhecer a Deus como Senhor das nossas vidas, como Senhor das nossas posses. E eu já vou caminhar para a conclusão. Nós vimos esse texto, e nesse confronto entre homem e Deus, nesse braço de ferro, não tem como ganhar. Nós vimos que um rei Nabucodonosor achou que as coisas eram dele, mas ele foi entender que nada pertencia a ele, como nós entendemos hoje. Ele se enche de orgulho e arrogância, mas ele aprende humildade, como nós aprendemos também. E Nabucodonosor reconhece a Deus.
Então que essa mensagem possa direcionar a sua vida cristã, a sua caminhada cristã diante de Deus. Que você possa exercer a mordomia, porque tudo que temos foi dado por Deus e nós estamos aqui para administrar aquilo que nos foi dado. Isso é mordomia cristã. Não é nada incomum para um cristão pensar assim. O mundo pensa que tudo pertence a ele, mas nós sabemos que tudo é para ele e por ele. Que hoje, igreja, esse rei que está na sua barriga, esse rei que está sentado no trono da sua vida, que você arranque ele de lá. Porque nós sabemos que Jesus está voltando. E ele é o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. E Jesus, ele não divide a sua glória e o seu trono com ninguém. Há espaço para um Senhor nas nossas vidas. E ele nos chama para sermos seus servos. Então que você viva aqui nessa terra, sendo mordomo e servindo a Deus, e você sirva a Deus de eternidade, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Vamos orar para a gente agradecer a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por esse entendimento. Eu sei que muitas vezes é uma palavra que confronta o nosso eu. Porque nós somos assim, eu sou assim, Pai. Nós muitas vezes nos deixamos o nosso eu falar mais alto. Nosso orgulho e a nossa arrogância. E muitas vezes ela está chegando até os céus. Mas, Senhor, nós somos muito gratos porque o Senhor nos ensina a termos humildade. O Senhor nos ensina a mordomia cristã. O Senhor nos ensina a te servir verdadeiramente. O Senhor nos ensina que a honra, a glória, o louvor são teus e nunca nossos. O Senhor nos ensina a sermos cada dia mais cristãos voltados a servir ao Senhor e a dedicar a nossa vida ao seu serviço, dedicar a nossa vida ao seu reino eterno. Que esse sentimento seja nos nossos corações, Pai, e que esse sentimento nos acompanhe em toda a nossa vida, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela honra de servirmos ao Senhor. Muito obrigado. E nós te louvamos e te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, igreja.